Bom, mediante essas perseguições que nós estamos estudando, da Igreja Católica às igrejas anabatistas, o item 57 que eu coloquei aí, agora vamos estudar o ano 1120 da era cristã. Eu começo comentando. O historiador católico Daniel Rubens afirma que a Igreja Católica teve que defender-se com vigor das suas ameaças, das ameaças que ela estava sofrendo. Ué, procura qual era a ameaça dessa igreja anabatista? O que ela estava fazendo? Ela estava organizando exército? Não, você não tem história dessas igrejas anabatistas organizando exército para combater os católicos. Eles só fugiam. Então, qual era a ameaça? A ameaça era, no caso, por rejeitar o batismo de recém-nascido, uma heresia que era fundamental para o catolicismo. Não? Porque em Roma, todas as crianças que nasciam eram dedicadas a uma divindade que ensinava ela a falar em latim, capacitava essa criança a vaticinar. Qual era o nome dessa divindade? Vaticanos. A sede da Igreja Católica até hoje é dedicada a essa divindade, é o Vaticano. Isso aí você acha fácil na internet. Né? O comentário prossegue. Onde se lê vigor, que ele disse que teve que defender de vigor, das heresias, né? Onde se lê vigor, leia-se violência. Ou seja, segundo o historiador católico, essa instituição, segundo o historiador católico, essa instituição persegue e destrói instituições perigosas. Mas, na verdade, observamos que a perigosa da história é a Igreja Católica, visto que ela confessa ter destruído diversas instituições que defendiam crenças diferentes. E eram, vamos dizer, igrejas que pregavam o cristianismo. Isso os historiadores, eles ficam sem entender. Eu mostrei para vocês a história de um historiador judeu, Harari, o nome dele, que ele fica espantado. Ele fala como que os cristãos matavam outros cristãos por questão de religião. Eu expliquei para vocês. Os historiadores vivem tentando entender. A resposta que é a falsa igreja perseguindo a igreja verdadeira. Se você tiver esse olhar da história, você então consegue entender por que você tinha uma linha que se dizia cristã, a Igreja Católica, perseguindo e matando igrejas diferentes. O comentário prossegue. Durante a Inquisição, alguns padres não conseguiam executar os cristãos chamados pobres de Lyon, chamados de hereges pela Igreja Católica. Mas haviam casos em que o povo tomava frente das execuções. Coloquei até de novo aquele texto que nós lemos no outro tópico, mas para frisar aqui, né, que ele cita em Colônia, onde São Bernardo não pôde impedir que o povo arrancasse da prisão alguns cátaros e os chacinasse, ou em Saint-Gilles, está citando cidades em que os cristãos eram espancados, onde Pedro de Bruges foi literalmente linchado. Conhecemos centenas de casos semelhantes. O historiador católico está dizendo que ele conhece centenas de casos semelhantes, de cristãos sendo espancados pelo povo. Por quê? Porque a liderança católica dizia que esses que não batizavam recém-nascido, esses hereges, não batizar recém-nascido era considerado heresia na Igreja Católica. Então, esses eram responsáveis por todos os males que estavam acontecendo, que tinham que ser mortas pessoas. O historiador deixa claro que o evento de cristãos sendo perseguidos e mortos eram em grande quantidade. Por isso diz, conhecemos centenas de casos semelhantes. É assim que tomamos conhecimento da história e do sofrimento da verdadeira igreja. Os perseguidores descrevem uma pequena parte da história. Com certeza, ele conhece centenas de casos, mas certamente isso aí são milhares. Porque nós estamos estudando essa perseguição desde o ano 411, irmãos. Já são quase 1000 anos. Desde o ano 411. Já são aí 800 anos.
É muito tempo de perseguição. Quantos aconteceram? Nós vimos documentos de papas enviando ao imperador dizendo, olha, tem que perseguir porque ainda tem anabatista donatista lá na África, lá nos anos 600, 700. Então, essa perseguição era frequente. Então, os perseguidores é que acabam contando a história para a gente aqui. Prossigo. Infelizmente, a perseguição vai aumentar, pois em cerca de 120 anos será organizada a Inquisição, que foi organizada com a finalidade de perseguir essas igrejas anabatistas. Nós estamos no ano 120, ela vai ser organizada em 115, 120 anos, mas pode ter cerca de 100 anos. Em cerca de 100 anos, porque também vai ser um período, vai ser vários concílios que eles vão aprovando até eles organizar como que eles iam torturar e matar essas pessoas, vamos dizer, e botar isso em documentos, ok? Mas em cerca de 100 anos, nesse período da história, porque eu estou mostrando para vocês, o poder do catolicismo está crescendo. A partir desse momento, os imperadores eles vão pensar 10 vezes em influenciar na Igreja Católica, mas principalmente, a partir de agora, quem escolhe os bispos e os arcebispos é a Igreja Católica. É a Igreja Católica. Então tem que ser pessoas, serão pessoas que já não vão mais estar prestando conta aos imperadores. Isso vai fazer o poder católico crescer muito. E como as doações que vão continuar, e as pessoas estão fazendo peregrinação para Jerusalém. Vão para lá guerrear, acreditando que assim eles têm seus pecados perdoados. Bom, aqui estão falando desses que eles também espancavam os anabatistas. Eu faço uma pergunta, por que o povo possuía ódio dos anabatistas? Eles eram acusados pela Igreja Católica de não batizar os recém-nascidos e fazer com que as crianças sofressem no limbo por muito tempo, até serem purificados do pecado herdado de Adão. Bom, o que era limbo? A Igreja Católica, ela dizia que tinha o purgatório dos adultos e o purgatório das criancinhas. Então, as criancinhas, por exemplo, se uma criancinha anabatista morresse, nós vamos ter histórias aí de crianças anabatistas que morreram gelados porque foram descobertos em um vale, tiveram que fugir para uma montanha que era mais gelada e acabaram morrendo lá as crianças. Segundo os católicos, o que acontecia com essas crianças? Elas iam para um local de sofrimento, para um purgatório infantil, um fogo para as crianças, e ele era chamado de limbo. E uma até das acusações contra nós é porque essas crianças iam para o limbo por culpa de quem? Por culpa desses pastores anabatistas que não entregavam as crianças para serem batizadas. Então isso gerava perseguição dos católicos. E são milhares de casos, Então aqui um historiador católico que ele está dizendo que ele, vamos dizer, conheceu centenas de casos. Ok? Então, isso aqui é limbo. Então, o povo acabava odiando. Pô, mas que povo mau! Não batiza as crianças dele e essas crianças vão para o inferno. Acabava que o povo ficava revoltado e acabava atacando. Agora, também muitos certamente atacavam porque, acredite, o Papa fazia com os cristãos exatamente o que o Império Romano fazia. Aqueles que delatassem, tá bom? O herege, o anabatista, podia ficar com os bens dele. As pessoas que delatavam, eles não precisavam nem se apresentar para as autoridades. Bastava a autoridade católica. Não, uma pessoa veio e denunciou. Esse aqui disse que ele é anabatista. Tá bom? Aquela pessoa já podia ficar com os bens dele. E esse anabatista, ele tinha que provar que ele era inocente. Ele tinha que provar que ele não era anabatista. E isso corria torturas e morte, né?
O comentário prossegue. O termo cátaros foi primeiro aplicado a um grupo de cristãos liderados pelo bispo Novaciano, que próximo do ano 230 da era cristã, causou uma divisão na igreja de Roma por não aceitar que um bispo que teria adorado ao demônio para não morrer durante a perseguição assumisse o posto de bispo da igreja de Roma. Novaciano afastou-se com uma parte dos membros e iniciou uma igreja que ficou conhecida como Novacianos ou Cátaros. Esses novacianos eram anabatistas e assim eram perseguidos pela Igreja Católica. Então eles estão chamando-os de cátaros. Você vai encontrar esses cátaros que o historiador aqui, Daniel Rupp, citou. Quem são esses cátaros? São herdeiros daquela fé dos novacianos, porque eles tiveram que se esconder na Europa, e eu mostrei para vocês as regiões que eles se esconderam, mostrei até em mapa, você pode voltar lá no livro. São as montanhas ao norte da Itália e sul da França. Ali tem uma montanha, umas cordilheiras, e ali tem uma região que ela assim, não passa exército, por causa exatamente daquelas cordilheiras, e se tornou um refúgio de cristãos ali. É uma região fria, difícil de cultivar, mas ali tinham poucas cidades, então as igrejas anabatistas sobreviveram naquela região, e se esconderam ali naquela região. Então, eles, seja novaciano, seja montanista, donatistas, todos eles fugiram para aquela região. E o termo cátaros era usado para descrever, então, os anabatistas. Lá nos anos 230, os católicos chamavam eles de cátaros. Esses aí são os puros. Chamavam por ironia, né? Mas acabou ficando, ok? Acabou ficando, porque eles criticavam a igreja de Roma, né? Bom, também esse ano 1120 ele está bem importante na história, né? Além dessa escrita desse historiador católico descrevendo esse período de Pedro de Bruz, da morte dele, de outros anabatistas, também no ano 1120, é o item 58 do material didático, a obra dos anabatistas valdenses, O que é o Anticristo. Bom, então eu peguei alguns trechos aqui de obras que comentam sobre eles, dizendo o que eles escreviam nesse livro. Bom, o primeiro historiador ele diz, está provado pelos livros deles, né, dos valdenses, que eles existiam como valdenses antes de Pedro Valdo. Essa é uma questão muito importante, porque alguns historiadores católicos e protestantes dizem que os valdenses eram os seguidores de Pedro Valdo, mas não era. Valdense tem um significado daqueles que sofrem perseguição, são martirizados, então, ok? Esse era o significado do termo Valdos, como eles falam em francês. Não vem de Pedro Valdo. E esse historiador aqui está dizendo, né? Então, antes de Pedro Valdo, o qual começou a pregar cerca do ano 1160. Olha, nós estamos no ano 1120. O personagem Pedro Valdo ainda vai surgir na história. Vai ser um outro católico que vai aceitar Jesus como Salvador na igreja anabatista. E o que ele vai fazer? Ele era um católico rico, ele vende todos os bens e começa a pregar o evangelho, mas isso acontece em 40 anos a partir do período que nós estamos estudando, ok? E esse historiador está contando que em 1120 eles escrevem um livro, né, tratando sobre o anticristo. Tá bom? O qual Pedro Valdo começou a pregar em 1160. Né? Perrin, o qual escreveu sua história, tinha em mãos um Novo Testamento na língua deles, a valesa, escrita em pergaminhos, em letra muito antiga. E também um livro com o seguinte título na sua língua, O que é o Anticristo. Esse livro trazia a data de 1120 depois de Cristo, que remonta no mínimo 20 anos antes de Valdo. Né? Esse que os católicos começaram a dizer que
os valdenses surgiram de Pedro Valdo, mas não é. É dos vales, tá ok? Dessa região do norte da Itália e do sul da França. Próximo do ano 1120, um grupo de católicos que se dirigiam a Jerusalém, então muitos que iam para Jerusalém, saindo da Europa, da França, por exemplo, ele passaria pela Itália, até chegar a algum ponto, né, mais próximo de Jerusalém, às vezes ia de barco. Então eles passando por essa região, ok? Passavam pela região montanhosa, onde os anabatistas valdenses habitavam. Escreveram criticando essas comunidades. Não? Bom, então esse texto aqui eu já conto a história, um historiador chamado Monastier, que ele escreveu um livro em 1846, está lá na referência bibliográfica, né? E o título desse livro é A História das Igrejas dos Vales do Piemonte, que são exatamente esses valdenses. Esse livro, irmãos, é um livro grande, 454 páginas. Ele conta a história de diversas igrejas e de pastores, né, vivendo naquela região. Então, eu tirei aqui um exemplo desse livro para vocês verem. Mas é um livro contando a história das muitas igrejas que existiam naquele período. Veja o que ele diz. A crônica do mosteiro de Saint-Trenon, na Bélgica, escrita pelo abade Radulf ou Eudulf entre 1108 e 1136, ou seja, é o período que nós estamos estudando, 1120. Tá bom? Nesse período, ele então vai citar documentos católicos daquele período. Contém um artigo importantíssimo. O cronista falando de um país que ele estava ansioso para visitar quando ele deveria cruzar os Alpes, a caminho de Éome. Descreve-o como um país poluído por uma heresia inveterada, porque é essa região isolada onde os valdenses viviam, né? E aquela região dos camponeses, aqueles que conviviam, né, com a igreja católica e com uma igreja pentecostal, como eles eram, né, vivendo nesse período na simplicidade, uma igreja que certamente era muito avivada. Lembre-se o que significava você entrar numa igreja católica. Você pode fazer pesquisa lá na Europa. Eram aquelas imagens sinistras com demônios em cima das igrejas. Você pesquisa hoje, né? Eles dão um nome para aquelas, acho que é cárgulas, né, que eles chamam, fugiu agora o nome. Mas então com aqueles demônios, dizem que aquilo ali é arte só. Você vai colocar uma arte como um demônio em cima de uma igreja? Então essas pessoas, quando conheciam as igrejas evangélicas, né, no campo as pessoas iam abandonando o catolicismo mesmo. É o que está acontecendo com muitas pessoas. É o que vai acontecer com Pedro Valdo. É o que aconteceu com aquele Pedro de Brusque, que era padre. Né? O Pedro Valdo era só um católico, né, de boa condição financeira. Então, aqui uma das pessoas fazendo peregrinação, ele deixa um documento exatamente descrevendo naquela região uma heresia inveterada. Quais eram? Eram os anabatistas. E ele diz, além disso, ele ouviu que a terra para a qual ele pretendia viajar estava poluída com uma heresia inveterada a respeito do corpo e do sangue do Senhor. Por quê? Porque eles tratavam a Santa Ceia de maneira diferente dos católicos. Okay? Porque eram as igrejas anabatistas. As igrejas anabatistas não pregavam a transubstanciação. E eu mostrei para vocês que essa já era uma questão que envolvia debate na Igreja Católica, né? Bom, prosseguindo agora, o item 59 do material didático, uma confissão de fé dos anabatistas valdenses. Bom, aqui eu tirei um trecho também de uma confissão de fé deles desse período. Interessante, nós vimos vamos dizer, textos da Bíblia traduzidos no tópico anterior em pergaminhos, no dialeto deles. Por quê? Porque a Igreja Católica ela não promovia a Bíblia para o povo.
A visão católica nesse período é que o povo ele não podia nem ouvir a Bíblia. As pessoas iam para a igreja católica e as pessoas ouviam em latim, que a maioria das pessoas nem falava mais. A Europa era bárbara, né? Muitas pessoas não falavam latim. E até eu, quando criança, as missas na igreja católica eram em latim. Por quê? Porque eles diziam que era o idioma santo. É nada, é porque eles pronunciam palavras exatamente como era pronunciado lá no templo de Júpiter. Eram as palavras em latim que eles falavam no templo de Júpiter, não? Eles estão agora reproduzindo essas palavras no latim. Bom, então, tanto que, se vocês não sabem, por que tem aqueles desenhos, aqueles vitrais na igreja católica? O Papa ficava falando em latim, ninguém entendia nada, e ali estava contando uma história, por exemplo, tinha José conhecendo Maria, aí Maria, né, Jesus nascendo, aí depois eles indo para o Egito, né, e assim ia contando a história até ele, por exemplo, ser crucificado. Porque a pregação do padre ninguém entendia. Então eles diziam que a Bíblia chegar até a mão do povo iria gerar heresia. Enquanto esses anabatistas, o que eles faziam? Eles traduziam a Bíblia. Eles pregavam a Bíblia no idioma do povo. E isso, claro, fazia uma grande diferença. Quem ama a palavra de Jesus, quem crê, tem fé no sacrifício expiatório de Cristo, é claro que ele quer ouvir as explicações e poder, assim, ter a sua vida avivada. E o católico fazia o contrário, né? Bom, então vamos ver sobre agora também essa confissão de fé. Então essa história deles, né, eu digo aí, a história os chamam de valdenses, mas na verdade eles se identificavam simplesmente como igreja cristã. E o povo os chamava de pobres de Lyon, por viverem nos campos com uma vida simples. Não podiam viver na cidade, pois não aceitavam o batismo de recém-nascido, entre outras doutrinas, e eram perseguidos pelos católicos. A sua confissão de fé diz... Bom, então, a confissão de fé desse ano 1120, que esse historiador comenta aí, eu consegui um trecho dela para nós podermos ler. Veja o que ele diz, né? Parece até o cremos, se vocês já leram o cremos que a Assembleia de Deus tinha antes de fazer a sua declaração de fé, o que a Assembleia de Deus tinha? Lá de 1919, tinha o cremos. Se você ver, é muito parecido com esse cremos que tem aqui, né? Ele diz, ó, cremos e mantemos firmemente tudo o que está contido nos 12 artigos do símbolo comumente chamado de credo apostólico. Nós estudamos sobre o credo apostólico, né, um documento lá do primeiro século da era cristã. Então, olha, o documento deles, essa confissão de fé deles, aqui desses valdenses, eles já falam o seguinte, nós somos ligados aos apóstolos. Então, todo aquele credo apostólico nós pregamos. E consideramos herética qualquer inconsistência com eles. Cremos que há um só Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Reconhecemos como escrituras sagradas e canônicas os livros da Bíblia Sagrada. Não? Eles não consideravam como canônicos os livros apócrifos, que a Igreja Católica usava. E também cremos firmemente que não há outro mediador ou advogado para com Deus, o Pai, senão Jesus Cristo. Com respeito à Virgem Maria, ela era santa, humilde e plena de graça. E isto também cremos com relação a todos os outros santos que estão esperando no céu a ressurreição de seus corpos no dia do juízo. Ou seja, aqui eles já falaram, olha, esse negócio de que Maria é mediadora entre Deus e os homens, né, isso daí é aquele processo de Semíramis. Ela recebeu essa intitulação quando eles passaram os títulos de Diana dos Efésios para Maria. Então, os anabatistas rejeitavam. O item 9, eu escolhi alguns, né,
Vocês viram que eu pulei aí do 1, 2, 3, pulei para o 8, 9? Não dava para... Questão de espaço mesmo, não dava para ter todos, mas eu posso copiar todos para vocês. Quem quiser eu mando. Tá bom? O item 9. Cremos também que depois desta vida existe apenas dois lugares, um para os que são salvos e outros para os condenados, os quais chamamos de paraíso e inferno, respectivamente. Negamos por completo o purgatório, imaginário do anticristo, inventado para se opor à verdade. Essa daqui é uma doutrina fundamental para o catolicismo. O paganismo católico, ele precisa do purgatório. Ele precisa do purgatório. Então, uma igreja que rejeitava o purgatório, essa igreja tinha que ser morta. Porque no purgatório eles vão participar de uma sessão igual àquela que Saul participou. No purgatório, o que o padre faz é uma invocação ao mundo dos mortos, o que a Bíblia condena. E está aqui a declaração, o cremos, né, da igreja valdense, também negando o purgatório. O 10º artigo também. Ademais, sempre temos considerado todas as invenções em matéria de religião como uma abominação indizível diante de Deus. Citamos os dias festivos e vigílias dos santos, a chamada água benta, o abster-se de carnes em certos dias. Vocês sabem, por exemplo, está agora para chegar, né, o carnaval, você vai ter um período de quaresma, um período que você não deve comer carne, né? Você pode ver, vai ser um período que os peixes ficam até mais caros. E você veja, na Páscoa bíblica, eles comiam carne de carneiro. Na Páscoa católica, você não pode nem comer carne. Comer carne em certos dias e outras coisas parecidas. Porém, sobre tudo isso, citamos as missas. Essas missas, né, de 7º dia, para tirar a alma da pessoa de algum lugar, nada disso eles aceitavam. Por quê? Era uma Assembleia de Deus daquela época. Essa é a verdade. E existiam igrejas aos milhares. Quando nós vemos esses historiadores, né, são historiadores que contam igrejas em grandes quantidades em muitas cidades. Bom, separei também o item 11, que ele diz: mantemo-nos contra todas as invenções humanas como procedentes do anticristo, as quais produzem angústias e são prejudiciais para a liberdade da mente. O que é isso, liberdade da mente? Mostra que eles defendiam o livre-arbítrio também. A condenação do livre-arbítrio, ela surge na igreja pagã de Agostinho de Hipona, lá no ano 410, tá ok? É que ele muda a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação. E a predestinação era uma doutrina gnóstica. Isso é fácil de ver na história. Como que o gnosticismo tomou o catolicismo? E o próprio texto do livro, o historiador cita, diz: provavelmente aqui temos uma alusão às penitências e práticas ascéticas. Nota da versão espanhola. A 12ª. Consideramos os sacramentos, batismo, como sinais das coisas santas ou como emblema das bênçãos invisíveis. Cremos que seja justo e também necessário que os crentes se utilizem desses símbolos ou formas quando possível. No entanto, sustentamos que os crentes podem ser salvos sem esses sinais, quando não dispõem do lugar ou da oportunidade de observá-los. Essa é uma doutrina pregada pelos anabatistas. Como que o ladrão da cruz foi salvo? Ele não teve tempo de se batizar. Se teve um impedimento, tá bom? Então nós pregamos que ele pode ser salvo sim. A Igreja Católica dizia que não. Quem não tiver o batismo católico, vamos dizer, não vai ser salvo. Porque sem o batismo cristão, por isso que eles batizam o recém-nascido. Tem que ter esse batismo para ser salvo. Quem é que começou com essa primeira proposta? Orígenes de Alexandria, aquele que defendia a salvação da alma do diabo.
O número 13. Não aprovamos outros sacramentos como instrução divina à parte do batismo e da Santa Ceia. Era uma Assembleia de Deus lá. 14. Honramos os poderes seculares com sujeição, obediência, prontidão e impostos. Você tem aí um site onde você encontra também os artigos completos, o site Monergismo. Bom, e cito também o outro livro, né, História dos Valdenses, de Perry, em que ele diz: as confissões de fé dos valdenses indicam que eles não praticaram o batismo infantil. Há uma confissão de fé publicada por Perry em Genebra em 1619, cuja data é colocada pelo senhor Samuel Morland, que é outro historiador que escreveu uma obra também sobre essas igrejas, né, lá dos vales de Piemonte. Samuel Morland, ele diz de 1120, Morland, História das Igrejas do Piemonte. Essa data provavelmente é muito cedo, mas o próprio documento é conclusivo, né? Ou seja, que o documento vinha lá de 1120 da era cristã. Exatamente o período que nós estamos estudando. Essa confissão rejeita os livros apócrifos, inclusive o livro dos Macabeus, que a Igreja Católica utilizava para apoiar a doutrina pagã do purgatório. Então, estou procurando citar historiadores para vocês, documentos de épocas diversas, para mostrar para vocês que essa não é uma questão nova. Eu estou mostrando historiadores aqui para vocês dos anos 1600, 1700, 1800, okay? E documentos lá do ano 1100, 1120. Estão mostrando que existiam igrejas, e vocês vão ver a partir desse ponto, vocês verão que a perseguição vai aumentar muito. A Inquisição ainda não foi oficializada. Serão contratados exércitos e organizadas ordens, entre elas as ordens dos dominicanos e dos franciscanos. Vocês podem pesquisar sobre essa ordem aí no YouTube. Hoje em dia é tão fácil, né? Estava um dia eu dando aula lá, adolescente puxou o celular, ainda falei, caramba, adolescente, no meio da aula, ela já fez uma pergunta, ela estava, na verdade, fazendo uma pergunta no Google, ela falou, professor, eu fiz a pergunta que o senhor falou e já citou detalhes, né, que ela viu ali no Google. Tem agora a inteligência artificial do Google, só você procurar as ordens dos dominicanos e a ordem dos franciscanos e a Inquisição. E eles vão te contar o que eles faziam. Olha, ainda não foi organizada. A perseguição tem 800 anos de perseguição. São 800 anos de perseguição em números redondos. E a perseguição vai prosseguir, só que ela vai acelerar a partir desse momento. Ela vai aumentar muito. Por quê? Porque eles vão organizar um exército, e assim como nós estamos vendo que tem cruzada contra os muçulmanos, vai ter cruzada contra os anabatistas.